Olá, pessoinhas! Meu nome é a Beatriz, seja bem-vinda ao meu canal. No caso de hoje, eu vou contar para vocês uma mulher que passou de todos os limites para conseguir o homem que ela queria. Mas antes de iniciar o caso, eu já vou pedindo para vocês deixarem o like aqui no vídeo, porque assim o YouTube entende que você está gostando do que eu estou publicando aqui e divulga meu canal para outras pessoas. Também, se você quer ficar por dentro dos próximos casos que eu vou postando durante a semana, se inscreva no meu canal e ative o sininho, porque assim o YouTube te notifica assim que eu postar um novo vídeo aqui no meu canal. Sem mais enrolar, vamos lá para o caso de hoje. Carrie Favre era uma programadora de computadores. Ela tinha 37 anos na época dos fatos. Mãe solteira e completamente apaixonada pelo seu filho Max, fazia de tudo para estar presente na vida do garoto. Ela também era uma ótima filha e mantinha contato com seus pais, mesmo já morando sozinha, um pouco distante da casa da mãe. Elas se conversavam por telefone todos os dias. Um amigo da Carrie chegou a descrever ela como uma mulher de espírito livre e muito animada, que ela não conseguia ver as pessoas que estavam ao seu redor triste e fazia de tudo para agitar a galera. Então, a Carrie era uma ótima pessoa para se ter amizade. Enfim, a Carrie ela não estava muito afim de um relacionamento sério, ela não queria compromissos, mas ela acabou conhecendo um cara chamado Dave e eles dois começaram a sair. Eles se conheceram porque o Dave tinha uma loja, a Carrie costumava comprar lá, então eles acabaram se conversando, se gostando e decidindo sair. O Dave, ele era um ano mais novo que a Carrie, ele tinha 36 anos de idade e isso não importou muito pra ela. Mas a Carrie, como era uma mulher muito pra frente, já deixou claro pra ele que aquilo que eles estavam tendo não era nada demais, que eles só estavam curtindo. O Dave, ele estava na mesma vibe que ela, então foi muito fácil para ele aceitar aquela situação. A Carrie, ela morava cerca de 1 hora de distância da casa do Dave e às vezes por comodidade mesmo, ela acabava dormindo na casa dele. Então, no dia 13 de novembro de 2012, a Carrie tinha dormido na casa do Dave, eles acordaram, tomaram café, o Dave saiu para o trabalho primeiro que ela, se despediu, desejou um bom dia, ela fez o mesmo e ficou lá na casa dele enquanto ele saía. Depois, o Dave estava no trabalho no período da tarde e ele recebeu uma mensagem de texto da Carrie falando se eles dois poderiam morar junto. O Dave achou aquilo no mínimo estranho porque eles já tinham aquele acordo do que estava acontecendo ali não era nada sério, então ele prontamente negou e falou que aquilo não iria acontecer. E logo em seguida, a Carrie começou a mandar um monte de mensagem pra ele, xingando ele, falando que ele era um babaca, que odiava ele e que ele tinha arruinado a vida dela, que ele tinha destruído o coração dela. E o Dave ficou sem entender nada. De uma hora pra outra, a Carrie tinha mudado completamente. Então, ele só meio que agradeceu por ela ter mostrado logo essa face dela no início. Assim, ele tinha se livrado de uma louca. Mais tarde, naquele mesmo dia, a mãe da Carrie, chamada Nancy, começou a receber também mensagens da sua filha, dizendo para ela que tinha arrumado um emprego em outra cidade e pedindo para sua mãe cuidar do Max. A mãe dela, logo de cara, achou aquilo muito esquisito e falou para Carrie para ela ligar para ela, que ela precisava ouvir a voz da sua filha dizendo aquilo. Só que a Carrie não ligou. Então, a mãe dela decidiu que ela que ia ligar. Ela ligou para Carrie. A Carrie não atendia os telefonemas de jeito nenhum. Gente, depois disso se passaram 3 dias e nem sinal da Carrie. Então, a mãe dela decidiu ir até a polícia. E quando chegou lá, ela abriu um boletim de ocorrência e falou para os policiais que a filha dela tinha simplesmente desaparecido. Então, a polícia foi até a casa da mãe da Carrie, depois da denúncia, para entender o que estava acontecendo. Lá, a mãe da Carrie disse para eles que a sua filha tinha um diagnóstico de transtorno de personalidade, que ela tinha recebido esse diagnóstico aí de bipolaridade. Então, logo o policial falou para ela que aquilo era comum, que eles costumavam ver muito aquilo de pessoas que paravam de fazer o tratamento correto com os medicamentos e acabavam tendo esses tipos de atitudes inesperadas. Então, a mãe da Carrie decidiu esperar e os policiais foram embora.
Passaram-se dias e chegaram datas importantes para a família e principalmente para Carrie. Por exemplo, como o aniversário do filho dela de 15 anos e ela simplesmente não apareceu. Aquilo já causou um transtorno na família, porque todo mundo sabia que o Max era extremamente importante para Carrie e ela não ter aparecido não era sinal de boa coisa. Mais tarde também, o pai dela chegou a falecer e a Carrie não apareceu no velório e nem no enterro do seu pai. A família tinha certeza que algo muito errado tinha acontecido com ela. A polícia continuava investigando sobre a Carrie, mas pelas redes sociais dela, eles viam que ela tinha simplesmente ido embora e seguido com a vida dela. Nada para se alarmar. Enfim, o Dave, o cara que ela saía antes de sumir, ele não tinha parado de receber mensagens dela. No mesmo dia, ela mandava mais de 50 mensagens falando que amava ele, depois falando que odiava ele, xingando ele, depois querendo casar com ele. Era uma loucura na vida dele. Ela passou a infernizar mesmo a vida do Dave. Mas ele foi seguindo a sua vida e tentando ignorar aquele problema. Os dias passaram e o Dave recebeu uma ligação de uma menina, uma mulher que ele namorou antes, chamada Liz. Eles se conheceram através de um site de relacionamentos, uma espécie de Tinder. Eles se conheceram ali e iniciaram um relacionamento. Mas eles se separaram depois de um tempo e agora essa mulher voltou a ligar para ele. Então os dois decidiram se encontrar e acabaram reatando esse namoro. O Dave, ele saía com a Liz, fazia alguns programas de casal mesmo comum, e um belo dia, de repente, a Liz começou a receber também mensagens no celular dela da Carrie, ameaçando a Liz, falando pra ela que se ela não largasse o Dave, ela ia fazer uma besteira. Ela xingava a Liz, falava que o Dave era dela, e o Dave ficou muito chateado com aquilo, porque a Liz, ela era uma boa pessoa, e eles tinham muitas coisas em comum. Ele queria que aquilo desse certo, porque a Liz, ela tinha filhos com a mesma idade, mais ou menos, dos filhos do Dave. Então, eles super se entendiam. Eles entendiam que era ter uma família e que ele queria que aquilo desse certo. Mas a Carrie entrou na jogada e começou a transformar a vida agora dos dois em um inferno. O Dave tentava entender como que a Carrie conseguiu pegar o telefone da Liz, porque elas não se conheciam. Só um dia, brevemente, quando ele estava com a Carrie, as duas acabaram se encontrando ali na saída do apartamento dele, mas elas nem se cumprimentaram, nem se falaram, nem nada. Então ele ficava tentando entender como que ela conseguiu pegar o telefone da atual namorada dele. Enfim, o tempo passou e o Dave continuava recebendo essas mensagens e a Liz também. Mas eles acreditaram que não passaria daquilo, que ficaria só nas mensagens mesmo. Mas as coisas tiveram aí, digamos que um trampolim, porque a Liz, ela ligou pro Dave um dia chorando, desesperada, falando que a Carrie tinha entrado na casa dela e pichado na parede da garagem dela. Ela tinha escrito: "Você é vadia do Dave". E a Liz ficou apavorada com aquilo. Ela ficou até falando pro Dave que não acreditava que ele tinha colocado aquela mulher na vida dela. E ele ficou muito, muito chateado, muito triste, porque agora a Liz também tinha se tornado um alvo da Carrie. Um dia, o Dave estava na sua casa e começou a receber mensagens da Carrie, como de costume, e ela começou a simplesmente descrever como que ele estava vestido, aonde ele estava sentado e como ele estava sentado. Aquilo deixou ele apavorado, porque significava que ela estava observando ele. Então ele saiu correndo para fora da casa para ver se ele conseguia enxergar a Carrie, mas nenhum sinal dela. Aquilo foi horrível para ele, porque ele descreve até que sentiu calafrios por saber que aquela mulher estranha estava observando ele enquanto ele estava na casa dele assistindo televisão. Depois de um tempo, teve uma nevasca, caiu bastante neve na cidade, cobriu alguns carros, e como as pessoas saíam para trabalhar, elas acabavam tirando a neve dos seus carros e saindo. Mas o Dave foi jogar o lixo fora e ele percebeu que tinha um carro que continuava coberto de neve. E aquilo meio que virou uma chavinha na cabeça dele. Ele decidiu ir até mais um pouquinho para perto do carro e assim ele viu uma picape e
parecia muito com a picape da Carrie. E ele ficou com muito medo daquela situação e decidiu ligar para a polícia. Quando ele ligou para a polícia, eles chegaram lá e foram direto na picape. E quando eles viram a placa do carro e pesquisaram sobre o carro da Carrie, realmente se tratava do carro dela. Mas não tinha ninguém dentro do carro e nem sinal da Carrie pela cidade. Assim, os policiais rebocaram o carro dela e levaram para a delegacia. Quando chegou lá, eles avaliaram a parte interna do carro e viram que tinha uma latinha que ela guardava balinhas, né? Era uma latinha com balinhas. E nessa latinha tinha uma digital. Então, a polícia coletou essa digital e foi fazer exames para ver se batia com alguém. Infelizmente, essa digital não bateu com ninguém que tinha no banco de dados da polícia e nem com a da Carrie, e ficou por isso mesmo. Após 8 meses, as coisas tomam um rumo drástico. A Liz liga para o Dave e fala que a casa dela estava pegando fogo. Ela estava desesperada. Então, o Dave pega o carro e vai direto para lá para tentar ajudar ela de alguma forma. Quando ele chega no local, o corpo de bombeiro já está lá e já tinha contido o fogo. Felizmente, a Liz e os seus filhos estavam bem, mas ela acabou perdendo 2 cachorros, um gato e uma cobra de estimação da família. A Liz logo disse de primeira para os policiais que tinha certeza que quem tinha feito aquilo era a Carrie, porque ela tinha recebido um e-mail antes da Carrie falando para ela que esperava que ela morresse queimada junto com seus filhos. Então, quando o fogo foi apagado e os policiais puderam entrar na casa, eles acharam vários galões de gasolina e pilha de roupas onde esse fogo se alastrou. E deixou claro aquilo para eles, que o incêndio era sim criminoso. Gente, passou mais 18 meses e ninguém conseguia encontrar a Carrie. Enquanto isso, o Dave e a Liz continuavam recebendo mensagens e ameaças da Carrie. Enfim, em 2015, 2 investigadores novos decidiram entrar nesse caso, porque eles ficaram bem intrigados porque ninguém conseguia encontrar a Carrie. Logo de início, no começo das investigações, eles já acharam estranho o fato da Carrie não ter movimentado a conta bancária dela, da Carrie nunca ter arrumado um emprego e que depois que ela sumiu, ninguém tinha ouvido a voz dela ou recebido qualquer ligação da mulher. Então, os policiais decidiram trabalhar com a hipótese de que a Carrie teria morrido e alguém teria substituído a identidade dela, entendeu? Alguém roubou a identidade da Carrie e estava se passando por ela. Então, conforme eles iam investigando, eles tinham cada vez mais firmeza nessa hipótese, porque várias coisas aconteciam durante a investigação provando que a Carrie realmente não estaria mais viva. Então, devido à quantidade de mensagens e e-mails enviados pela Carrie, os policiais decidiram chamar um investigador forense digital. Esse cara era especialista nesse tipo de crime. E conforme as investigações iam correndo, os policiais encontravam coisas muito suspeitas, como, por exemplo, o fato do nome da Liz aparecer simplesmente em tudo que se relacionava a esse caso. Frequentemente o nome dela era citado nas investigações. E também eles encontraram umas ligações que a Liz fez para a casa da Carrie no ano que ela sumiu, exatamente uma semana antes do desaparecimento dela. O que já deixou todo mundo de orelha em pé, porque a Liz ela tinha batido o pé dizendo aos policiais que nunca tinha conhecido a Carrie. E pasmem, gente, tem mais coisa. Os policiais acharam também um download feito pela Liz de uma foto do carro da Carrie, mas não era qualquer foto. Essa foto foi tirada, gente, exatamente uma semana antes do carro da Carrie ter sido encontrado em frente à casa do Dave. Esse caso tá tendo uma reviravolta, vocês estão percebendo? Aí, quando você pensa que o caso já chegou aonde tinha que chegar, tudo vira uma bagunça de novo. Porque a Liz, ela liga pra emergência desesperada, chorando, falando que alguém tinha dado um tiro na perna dela enquanto ela passeava em um parque próximo à delegacia. Então, a emergência chega no local, socorre ela e leva ela para o hospital.
Logo em seguida, a polícia chega e começa a conversar com a Liz para tentar entender o que tinha acontecido com ela. E eles perguntam se ela sabe quem teria tido a coragem de dar um tiro em alguém assim num parque, né? Quem teria feito aquilo contra ela? E a Liz, ela diz que não faz ideia, que ela não consegue nem imaginar em alguém fazendo aquilo com ela. Se passam apenas alguns minutos e a Liz muda de ideia e fala para os policiais que a pessoa falou e ela reconhece a voz daquela mulher, que o nome dela era Mary Flora. Gente, a Mary Flora, ela era ex-mulher do Dave e mãe dos filhos dele. Então, os policiais vão até a casa da Mary para conversar com ela e ver o álibi dela para aquele horário do crime. A Mary, ela fica surpresa, fala que não faz ideia do que eles estavam falando e fala que passou a noite inteira com seus filhos em casa. Então, após uma breve investigação, os policiais descobrem que o álibi dela era concreto e que a Mary realmente tinha ficado em casa com os filhos e ela tinha testemunhas daquilo. Então, os policiais logo começam a entender que muito provavelmente a própria Liz teria dado aquele tiro na própria perna. Tipo assim, gente, bizarro, mas era a verdade. E os policiais viram também que aquilo tudo, toda aquela armação tinha sido feita pelo simples fato de que o Dave, ele estava conversando com a Mary novamente, no caso, né, com a sua ex-mulher, e eles estavam meio que querendo se resolver e voltar com o relacionamento, porque seria bom para eles dois e também seria bom para os filhos deles. E a Liz, ao descobrir aquilo, ela não ficou nada satisfeita. E as coisas não pararam por aí não, viu, gente? A Liz começou a dizer também para os policiais que desconfiava que durante aqueles 2 anos e meio que a Carrie estava desaparecida, não era a Carrie que estava fazendo aquilo, e sim a Mary. Ela achava que a Mary estava se passando pela Carrie durante aquele tempo e atacando, né, ameaçando a Liz e o Dave. E assim, a polícia ficou passada com a criatividade dela para criar aquela história, porque eles já sabiam que a Mary não tinha nada a ver com aquilo, e sim a Liz. Mas os policiais não são nada burros e decidiram fazer o quê? Eles deram a entender para Liz que realmente acreditavam naquela história dela, que a Mary se passava pela Carrie e que ela tinha dado um tiro na Liz, e para poder prender ela e acusar ela desses crimes, eles precisavam do celular da Liz para pegar as mensagens de ameaças que a Mary, no caso que estava se passando pela Carrie, é meio confuso, gente, mas vai recapitulando aí que vocês conseguem entender. Então vamos lá. A polícia queria pegar o celular da Liz para provar que era a Mary que estava fazendo aquilo, mas era tudo um jogo para, na verdade, eles saberem, no fim das contas, se realmente a Liz tinha mandado aquelas mensagens durante todos aqueles anos. A Liz, ela ficou extremamente feliz e achou que a polícia realmente tinha caído naquele papo. Então ela entrega o celular dela, gente, de boa, livre e espontânea vontade. O investigador forense digital já começa a ver as coisas lá no celular da Liz e ele vê as mensagens que foram apagadas e descobre agora, gente, certamente que tinha sido realmente a Liz que tinha se passado pela Carrie durante todo esse tempo. Então agora a polícia precisava reunir provas para poder levar isso em julgamento e mostrar que muito provavelmente a Liz tinha matado a Carrie e agora estava tentando acusar a Mary porque ela era obcecada pelo Dave e queria ele a qualquer custo. Então, mais uma vez, os policiais conversam com a Liz para tentar armar ali meio que um cercadinho para conseguir pegar ela e falam para ela: ah, você não recebeu nenhuma mensagem ou e-mail da Mary falando para você o que ela tinha feito com a Carrie, ou se ela não falou alguma coisa para você do tipo, eu vou fazer com você igual eu fiz com a Carrie. E a Liz, ela recusou, ela negou e falou que não, que ela nunca tinha recebido nenhum tipo de mensagem assim da Mary.
Mas, lógico, aquilo dali era um jogo e a polícia agora esperava que, com o passar de alguns dias, muito provavelmente essas mensagens chegariam para Liz. E foi batata, pessoal. Alguns dias depois, a Liz começou a receber e-mails no nome da Mary, falando exatamente o que a polícia disse para ela, ameaçando ela e falando que ia fazer com ela igual fez com a Carrie, e que tinha assassinado a Carrie no carro, que tinha dado uma facada na barriga dela, que tinha observado ela morrer e que ela era uma vaca, um monte de coisas a qual a polícia tinha falado pra Liz se ela não tinha recebido, e poucos dias depois, de repente, ela começa a receber essas ameaças. E era exatamente o que a polícia precisava para agora ter certeza absoluta que realmente era a Liz que estava fazendo tudo aquilo. Como a Mary não foi presa porque ela não tinha cometido crime nenhum, a Liz, ela liga para a delegacia muito brava, tem até áudio gravado, gente. Ela liga muito brava, falando para os policiais que não entendia o porquê a Mary ainda não tinha sido presa e que agora ela estava até mesmo morando com o Dave, e como que uma assassina que tinha matado alguém e agora tinha dado um tiro em outra pessoa estava solta e feliz morando com o ex-marido. Ela não conseguia entender, ela estava muito frustrada e os policiais só diziam que precisavam de mais provas porque eles não conseguiam prender a Mary ainda enquanto não tivessem mais provas. E a Liz, então, não parava de mandar esses e-mails para ela mesma com várias e várias coisas sobre o assassinato da Carrie. E assim os policiais agora sabiam exatamente o que tinha acontecido com a Carrie. O que aconteceu com ela foi que a Liz pegou ela, colocou dentro do seu carro, ela ficou no banco do passageiro enquanto a Liz dirigia o carro da Carrie, e a Carrie ficou o tempo inteiro pedindo para Liz não fazer nada com ela, e ela estava armada com uma faca. Então ela deu uma facada no peito e no abdômen da Carrie, e ela ficou ali no banco do passageiro, sangrando até morrer, enquanto a Liz esperava. Depois disso, a Liz queimou o corpo da Carrie e jogou no lixo. Foi isso que ela falou nos e-mails, como se fosse a Mary. Gente, esse caso explodiu minha mente. Então, depois da polícia ver esses e-mails supostamente mandados pela Mary, eles decidiram agora pegar o carro da Carrie que estava lá guardado e fazer uma perícia decente, como se tivesse ocorrido um crime ali dentro. E logo eles tiraram o estofamento e o que cobria o banco dos carros, e na espuma eles viram uma mancha muito vermelha, né, que parecia sangue, no banco do passageiro, batendo com as descrições lá do e-mail da Liz. Então, eles fizeram um teste de DNA para ver se era sangue humano, e era sangue humano, e o sangue pertencia sim a Carrie. Depois disso tudo, gente, não tinha mais como enrolar. Então, os policiais chamaram a Liz mais uma vez e eles confrontaram ela dessa vez, dizendo que sabiam que os e-mails ela que tinha enviado, que as mensagens ela que tinha enviado, e durante esses 2 anos e meio ela que estava se passando pela Carrie. E claro, né, gente, prontamente ela já negou tudo. Tem até um vídeo, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo para vocês o documentário. Um documentário, é um episódio só, é um pouquinho longo, mas é super legal de assistir. Pra quem tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, nesse vídeo que o policial interroga ela nega e fala que ela não tem nada a ver com isso e que ela não tinha feito isso e que agora ela só ia falar na presença de um advogado. Após 4 anos do desaparecimento da Carrie, Liz é presa acusada de assassinato. Todo mundo ficou horrorizado com aquela notícia, principalmente o Dave. Ele não conseguia acreditar que era a Liz que estava com ele, que estava fazendo aquilo durante todo aquele tempo. Então, assim, foi horrível para todo mundo, para a família, para o Dave, para os amigos da Carrie. Foi muito bizarro, gente. Imagina essa notícia, né?
Enfim, o julgamento começou e o advogado de defesa da Liz, ele não queria que fosse um júri, porque ele sabia que o júri não ia com a cara dela e não ia aceitar em hipótese nenhuma toda aquela perseguição que ela fez. Então a decisão ficou na mão do juiz. O advogado de defesa dela nem tentava refutar a ideia de que ela realmente tinha mandado aqueles e-mails e mensagens. Eles estavam mais focados no fato de que a Liz não teria cometido um assassinato. Mas, gente, a promotoria estava fazendo um trabalho incrível e deixando tudo bem claro para o juiz, mostrando as coisas em ordem cronológica com testemunhas como o Dave, que fizeram parte de toda essa tramóia da Liz. E ainda não tinha acabado. Eles tinham uma prova que era inquestionável. Que prova era essa? Vamos lá. O Dave tinha um tablet na época que ele namorava com a Liz. E ele deixou esse tablet com ela para ela usar. E a Liz, ela usou esse tablet durante um tempo e quando eles terminaram, ela deixou esse tablet com ele. O Dave encontrou o tablet em sua garagem e entregou para a polícia para ver se eles podiam encontrar alguma coisa. Lá no tablet tinha um cartão de memória vazio, mas o investigador forense digital, ele sabia que tudo deixa um rastro mesmo depois de apagado. Ele conseguiu, com algum trabalho ali, restaurar as fotos que tinham no tablet. Ele foi vagando, olhando todas as fotos, até que ele achou uma muito estranha. Conforme ele foi melhorando a qualidade da foto, ele percebeu que se tratava de um pé, gente. E não era qualquer pé. Esse pé estava em estágio de decomposição e tinha uma tatuagem no pé, que era igualzinha à tatuagem que a Carrie tinha no seu pé. Isso foi o ponto final para deixar claro que a Liz realmente tinha assassinado a Carrie. O juiz demorou cerca de 24 horas para tomar sua decisão e quando ele voltou com o veredito, declarou a Liz culpada de assassinato em primeiro grau e de também incêndio criminoso em segundo grau. Ela foi condenada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu tô assim chocada com esse caso, até onde uma pessoa consegue ir pra, conseguir o que ela quer. No caso era o Dave, dar um tiro na própria perna, tipo, oi, né? Mas, enfim, a gente vê de tudo quando a gente faz vídeos sobre esse tipo de caso, mas é impressionante como cada caso vai surpreendendo a gente cada vez mais. E você, o que achou desse caso? Escreve sua opinião aqui nos comentários, o que você achou. Também deixa uma indicação de caso aqui pra mim, que eu prometo que eu gravo o vídeo e faço no canal aqui pra vocês, tá bom? Se inscrevam no canal, deixem o like pra me ajudar aqui no crescimento. Eu vou ficando por aqui. Beijo, beijo. Tchau, tchau.